Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Matemática D. Eu sou a professora Eduarda e hoje nós vamos falar sobre equação de uma circunferência. E para a gente começar essa matéria, precisamos saber o que é uma circunferência. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância r de um ponto C dado, sendo r uma constante real positiva. Professora, eu não entendi muito bem o que é que está acontecendo, o que é essa definição aí de circunferência. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos os eixos x e y, que é do nosso plano cartesiano. Temos também o ponto C com coordenadas alfa e beta e a distância r. Se a gente rotacionar essa distância r aqui do ponto C, nós formamos então uma circunferência. E na circunferência nós temos infinitos pontos. Então vamos representar aqui com um ponto P com coordenadas x e y. Então essa aqui basicamente é a nossa circunferência, certo? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre os elementos que tem nessa circunferência. Esse ponto C com coordenadas alfa e beta são as coordenadas do centro da circunferência. Então, o ponto C é o centro da circunferência. Esse ponto P com coordenadas x e y é um ponto qualquer da circunferência, beleza? E o R é o raio, ou seja, é a distância de C a P. Tá, professora? Mas aí, como é que a gente calcula esse R aqui? O raio pode ser obtido através da distância de um ponto P até o centro C. Então, o raio pode ser obtido da distância de qualquer ponto da circunferência. Qualquer ponto da circunferência até o centro C. Então, aqui, né, nós temos o exemplo, os dois pontos, um ponto P e o ponto C de centro da circunferência. E o R é a medida dessa distância entre os dois pontos. Então, vamos para a fórmula. R é igual à distância entre P e C, a distância entre P e C. É isso aqui que ele está dizendo para a gente. Que vai ser igual a raiz quadrada de xp menos xc ao quadrado mais yp menos yc ao quadrado. O que vai ser esse xp, xc, yp, yc? Ó, no ponto P, o x é o xp e o y é o yp. No ponto C, nós temos que o xc é o alfa e o yc é o beta, certo? Então, é basicamente isso, esta fórmula. Agora, vamos desenvolver um pouco ela para ver no que a gente consegue chegar. Temos ela aqui, R igual a raiz quadrada de xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado. Se a gente transformar essa raiz, o que eu quero dizer com transformar a raiz? É tirar a raiz desse lado e elevar ao quadrado o lado de lá. É como se a gente estivesse elevando ao quadrado todo esse lado aqui e elevando ao quadrado o lado de lá. Aí uma raiz elevada ao quadrado, a gente corta o quadrado e corta a raiz. Então, ficaria assim. R ao quadrado igual a xp menos xc ao quadrado mais yp menos yc ao quadrado. Vamos ver o que a gente pode continuar fazendo. Se a gente substituir pelas coordenadas de P, x e y e de C, alfa e beta. Vamos ver o que acontece. R ao quadrado, a gente repete, é igual. O que é a coordenada xp? X menos xc, alfa. Ficando x menos alfa ao quadrado. Mais, a gente só repete. O que é a coordenada yp? É y. Menos a coordenada yc, que é beta. Ficando, então, y menos beta ao quadrado. E essa vai ser a nossa equação reduzida da circunferência. Então, memoriza lá que essa aqui é a nossa equação reduzida da circunferência.
mas a gente pode continuar desenvolvendo ela. Desenvolvendo os termos independentes. Professora, como é que funciona isso? Desenvolver os termos independentes, ele está dizendo para a gente desenvolver o x menos alfa ao quadrado e o y menos beta ao quadrado. Como que a gente pode desenvolver? Desenvolve lá daquela forma. Você lembra? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É fazer isso nesse termo e nesse termo aqui também. E vai ficar assim, r ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2αx mais alfa ao quadrado, mais daqui da fórmula, agora do segundo termo, y ao quadrado menos 2βy mais beta ao quadrado. Então, aqui, desenvolvido já, nos dois termos nós fizemos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Agora, só para a gente arrumar um pouquinho, organizar essa nossa fórmula, vamos ficar com r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2αx menos 2βy mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. E agora a gente vai pegar o r que estava nesse membro aqui e vai passar para o outro membro, só que aí a gente tem que passar para cá, subtraindo, certo? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2αx menos 2βy mais alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos r ao quadrado, que a gente estava com ele positivo, que passou para cá negativo, igual a zero. E essa é a nossa equação na forma geral. Então, essa aqui é a equação da circunferência na forma geral. Importante aprender essas duas formulazinhas, memorizar bem elas. Ainda utilizando a fórmula da equação geral, nós podemos desenvolver outras coisas. Nesta forma da equação, o termo independente, que vamos chamar de TI, é determinado por... Primeiro, professora, o que é o termo independente? Termo independente é que não vai depender de x e nem de y. Aqui, x ao quadrado depende de x. Y ao quadrado depende de y. Menos 2αx depende de x. Menos 2βy depende de y. Mais alfa ao quadrado não depende nem de x nem de y. Mais beta ao quadrado não depende nem de x nem de y. Menos r ao quadrado não depende nem de x nem de y. Então, a gente vai ter que o termo independente é igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos r ao quadrado, beleza? E também a gente pode determinar o centro C, alfa e beta por alfa igual a coeficiente de x sobre menos 2 e beta, o coeficiente de y sobre menos 2. O que é o coeficiente de x? O coeficiente de x vai ser esse númerozinho formado aqui, ó, certo? Esse menos 2 alfa. E o coeficiente de y vai ser esse menos 2 beta. Então, o valor que tiver aqui, se tiver negativo, você vai trazer para cá negativo. Se tiver positivo, vai trazer para cá positivo. A parte teórica da nossa aula, basicamente é isso. Preparei aqui um formulário pra gente, para poder aprender essas fórmulas mesmo, pra gente usar bem elas. Então, se você quiser agora pausar esse vídeo, tirar um print, tirar uma foto, copiar, o que você quiser fazer agora é o seu momento para aprender essas fórmulas antes de começar a resolver uns exercícios. Esse primeiro exercício é bem basiquinho, a gente nem vai precisar das fórmulas. No plano cartesiano, a circunferência com centro no ponto C, 3 e 2 e raio 4 intercepta os eixos coordenados em...
Aí aqui nós temos as alternativas de nenhum ponto, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos ou 4 pontos. Para resolver esse exercício, eu montei um gráfico para a gente conseguir analisar juntos o que é que acontece. Aqui nós vamos ter uma circunferência com centro no ponto C, 3 e 2. Então, aqui, ponto C, certo? É o centro da circunferência. Coordenadas 3 e 2. Então, aqui está o centro. Raio 4. Então, o que é o raio 4? É daqui até chegar na circunferência, ele tem que medir 4. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Então, tá montada aqui a nossa circunferência. Agora, intercepta os eixos coordenados em... O que são os eixos coordenados? É aqui o eixo X e o eixo Y, certo? A gente tem que, basicamente, contar em quantos pontos que ele corta. Aqui temos 1, 2, 3 e 4. Então, a nossa circunferência intercepta em 4 pontos dos eixos. Resposta correta, letra E, 4 pontos. Bem fácil, bem bacana essa questão, né? Agora vamos para a questão 2. Determine a equação da circunferência que possui centro em C, 3 e 6 e raio 4. Primeiro, vamos usar a equação reduzida da circunferência, que era r ao quadrado igual a x menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado. Substituindo os valores de C, 3 e 6 e R igual a 4, então aqui alfa, aqui beta e aqui o valor de R, vamos ter 4 ao quadrado é igual a x menos o alfa, que é 3, ficando x menos 3 ao quadrado, mais y menos do beta, que é 6, ficando y menos 6 ao quadrado. Aqui eu inverti, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu só inverti o que estava na direita, botei na esquerda, e o que estava na esquerda, botei para a direita, certo? Ficou x menos 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16. Como a questão nos pedia, determine a equação da circunferência, a nossa resposta é essa daí a equação da circunferência, certo? Fácil e simples. Agora vamos para a questão 3. Essa questão 3 é da PUC de São Paulo. O ponto P, com coordenadas 3 e B, pertence à circunferência de centro no ponto C, 0 e 3 e raio 5. Calcule o valor da coordenada B. Então, a gente tem que encontrar no final da questão o valor de B. E ele nos deu que esse ponto P pertence à circunferência, certo? E deu o centro e o raio. Então, o que a gente pode fazer? Pegar a nossa equação reduzida, que é r ao quadrado igual a x menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado. Se a gente substituir o centro C e o raio R na equação, o que vamos ter? O que era o raio? 5. 5 ao quadrado igual a x menos alfa, que é aqui o primeiro valor, que é 0, ficando x menos 0 ao quadrado, mais da nossa fórmula, y menos nosso beta, que ó, era 3, então fica 3, y menos 3 ao quadrado. Vamos só inverter, como eu fiz na questão anterior, invertendo aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, fica aqui, x ao quadrado. Por quê? Porque x menos 0 é x, né? Então, vamos usar só o x. X ao quadrado mais y menos 3, a gente repete, igual a 5 ao quadrado. X ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 25, porque 5 ao quadrado é 25. E essa vai ser a nossa equação da circunferência. Mas não para por aí, porque a gente tem que encontrar o valor de B. Considerando que P
3 e b pertencem à circunferência. Podemos fazer isso porque o enunciado diz que o ponto P pertence à circunferência. Substituímos P na equação da circunferência. Então, a gente vai pegar esse P, 3 e b, e substituir nesta equação que a gente encontrou da circunferência. Substituindo o valor de x por 3, fica 3 ao quadrado. O valor de y é por b, então fica aqui o b. Menos 3, fica b menos 3 ao quadrado, igual a 25. Agora é só a gente ir resolvendo. 3 ao quadrado é 9, mais, repete aqui, b menos 3 ao quadrado, igual a 25. 9 que está aqui somando vai passar lá para o outro lado, subtraindo. Fica b menos 3 ao quadrado é igual a 25 menos 9. E 25 menos 9 é igual a 16. Então, b menos 3 ao quadrado é igual a 16. Vamos continuar nossa resolução no próximo slide. Então, paramos lá em b menos 3 ao quadrado é igual a 16. Precisamos tirar esse quadrado daqui. Para tirar aqui, a gente põe raiz quadrada no outro membro. Então, b menos 3 é igual a raiz quadrada de 16. Vale lembrar aqui que raiz quadrada de 16 pode ser 4 e pode ser menos 4, porque 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Então, aqui nós vamos caminhar agora com dois valores para 16, certo? Então, b menos 3 é igual a 4, ou b menos 3 é igual a menos 4. b é igual, o menos que estava aqui passou para lá somando. 4 mais 3, ou b vai ser igual aqui, a mesma coisa que estava subtraindo aqui, passou para lá somando. Menos 4 mais 3. 4 mais 3 é igual a 7. E aqui, menos 4 mais 3 é igual a menos 1. Então, o b vai assumir dois valores. A coordenada b pode assumir os valores 7 ou menos 1. Nossa resposta, b igual a 7 ou b igual a menos 1. Tá, professora, mas eu não entendi muito bem por que b pode ser 7 e b pode ser menos 1. Então, aqui, ó, preparei pra gente entender melhor o que é que acontece. Nós temos aqui a circunferência com centro C, tá? Montadinha certo. E lá dizia que P, ele é formado pelas coordenadas 3 e B. Aí ali nós temos que, se você passar uma reta bem aqui em 3, você vai cruzar a circunferência duas vezes, aqui em P2 e aqui em P1. Por quê? O que acontece? Acontece que se você pegar aqui, ó, em 3 e assumir o B 7, você vai ter aqui, ó, um ponto na circunferência. Se você pegar 3 e menos 1, você também vai ter o ponto na circunferência. Então, o ponto P pode ser ou esse P1 ou esse P2, sendo que pode ser P3 e 7 ou P3 e menos 1, certo? E agora vamos para o nosso próximo e último exercício. Dada a equação da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 14y mais 10 igual a 0, encontre o centro e o raio da circunferência. Então, começamos aqui colocando a nossa equaçãozinha, que é a equação da circunferência que foi dada no enunciado, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 14y mais 10 é igual a 0. Aí, para a gente poder calcular lá o centro e o raio, aqui, a gente precisa de alfa e beta. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, lembra? Alfa igual ao coeficiente de x sobre menos 2 e beta igual ao coeficiente de y sobre menos 2. Primeiro, vamos calcular alfa, depois beta. Então, alfa, o que é o coeficiente de x? Coeficiente de x aqui, ó, é esse menos 10. Então, substitui aqui, ó, menos 10 sobre menos 2.
Menos 10 dividido por menos 2 é igual a 5, então alfa é igual a 5. E agora vamos para beta. O que é o coeficiente de y? Coeficiente de y é esse 14, então beta é igual a 14 sobre menos 2. 14 dividido por menos 2 é igual a menos 7. Então, nós já temos as coordenadas do ponto C, que é o ponto do centro. Então, C vai ser 5 e menos 7. Mas agora a gente precisa achar o raio da circunferência. Vamos para essa fórmula aqui. Termo independente é igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos r ao quadrado. Alfa ao quadrado nós temos, beta ao quadrado nós temos, r ao quadrado é o que a gente quer descobrir. E o termo independente é esse mais 10 aqui. Por que que ele é o termo independente? Porque ele não tem nenhum x e nenhum y aqui. Por isso o termo independente. Então, só nos falta o r. Para ficar mais fácil, a gente vai isolar esse r ao quadrado, tá? Isolando o r ao quadrado, fica r ao quadrado igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos termo independente aqui, tá? Vamos substituir os valores. R ao quadrado igual a alfa era 5, 5 ao quadrado, mais beta era menos 7, menos 7 ao quadrado, menos termo independente, que era 10. 5 ao quadrado é 25, menos 7 ao quadrado é 49, e 10 só repete. 25 mais 49 é 74, menos 10, 64. Agora, para a gente tirar esse quadrado do r, a gente tira a raiz do outro lado. Então, r igual a raiz quadrada de 64. E raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, nós encontramos aqui o valor do C, que era o centro, e o R igual a 8. Nossa respostinha, centro 5 e 7 e R igual a 8. Certo? Por hoje é isso. Resolvam os exercícios. Qualquer dúvida, volta, assiste esse vídeo de novo. Relembra lá as formulazinhas, copia, faz um mural no quarto para você aprender tudo bem certinho, tá? Obrigada e até a próxima. Tchau!